Salve, salve galera! Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um conteúdo para vocês. Notícia de última hora. Como sempre, Donald Trump amarela. Ele amarelou de novo. O que aconteceu? Ontem, nos últimos minutos, antes de expirar o ultimato dele, né? O Irã, através do Paquistão, Donald Trump aceitou um cessar-fogo de 2 semanas com o Irã. Contudo, né, esse cessar-fogo só existiu porque o Irã impôs 10 pontos como condicionante para esse cessar-fogo. E ao que tudo indica, ele foi aceito por Trump. Então, mais uma vez, Trump arrega em relação ao Irã. Ele estica a corda, quando ela está perto de arrebentar, que ele vê que vai se ferrar, ele arrega. Mas antes de mais nada, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você pudesse se inscrever e deixar seu like para ajudar o nosso canal a crescer. Sem mais delongas, vamos embora, né, analisar quais foram os pontos que o Irã impôs para Trump, né, como condicionante para o cessar-fogo. Todos nós sabíamos que o Irã ele estava preparadíssimo e estava com o dedo no gatilho para causar o maior dos desastres militares em toda a região do Golfo. Né? A gente sabia que o Irã, desde quando Trump deu esse último ultimato, o Irã vem se preparando para reagir ao mínimo sinal, né, de ataque. E contudo, né, veio pressão de todos os países do Golfo, né, principalmente a Arábia Saudita, que é a maior produtora de petróleo do mundo. Se tiver sua infraestrutura petrolífera mais danificada do que já está, sofrerá grandes prejuízos por muito tempo. Então, a pressão regional foi muito grande em cima de Trump e também foi colocado que ele sairia perdendo, mesmo se atacasse o Irã com força, porque todos os países do Golfo, na região, iriam sofrer, incluindo Israel. Mas vamos lá conhecer aqui quais foram os pontos que o Irã impôs para aceitar essa trégua com Trump. Trégua de 15 dias, 2 semanas. O primeiro, né, o fim das sanções econômicas. Quer dizer que as sanções acabou? Não. Mas isso está tudo sendo analisado. Garantia de não invasão. Então, assim, o Irã está trabalhando o final dessa guerra. Esses pontos apresentados são pontos condicionantes não só para um cessar-fogo, mas para o encerramento dessa guerra. Né? Então, com esses 10 pontos que a gente vai apresentar para vocês agora, a gente começa a perceber quais são os pontos de vista do Irã, né, para o encerramento desse conflito. Então, o primeiro é o encerramento das sanções econômicas. Né? Desbloqueio imediato de ativos iranianos no exterior. Ponto 1. Ponto 2. Garantia de não invasão. O Irã ele quer um compromisso assinado de que os Estados Unidos não buscarão mudança de regime nunca mais. Ponto 3. Reconhecimento do programa nuclear civil do Irã. Esse é um dos pontos que mais traz derrota para os americanos. Por quê? Porque desde o início dessa empreitada maligna, que os Estados Unidos dizem que destruíram, que iriam destruir, que não iriam permitir que o Irã ele se desenvolvesse nuclearmente. Porém, esse ponto de programa nuclear civil é um dos pontos que o Irã não abrirá mão a partir de agora. Né? Claro que o Irã está querendo usar energia nuclear para fins pacíficos. O ponto 4, esse também é crucial. Mesmo que os Estados Unidos não queiram, mas o Irã está fazendo isso, que seria retirada de tropas, saída gradual das forças americanas de países vizinhos, como Iraque e Síria. Como as bases já estão muito comprometidas, não só nesses estados, nesses países, né, teoricamente não teria muito o que os Estados Unidos fazer, né, manter tropa nessa região, principalmente pelo fato de elas já estarem desabrigadas. E com isso estariam expostas a ataques. Outra condicionante do Irã é muito importante porque ele não pensa só nele, né? O Irã condiciona também
para esse cessar-fogo um cessar-fogo em Gaza e no Líbano. A gente sabe que esse ponto é mais difícil porque depende muito de Israel. E ainda, né, o Netanyahu ainda tem muito domínio sobre o Trump. O porém é que acreditamos que caso o Netanyahu não aceite esse cessar-fogo, ele vai ficar em guerra sozinho com o Irã. Um outro ponto, né, o sexto ponto, é o livre comércio de petróleo. Garantia de que o Irã possa exportar sua commodity sem retaliações navais. Então é muito importante, né, que o Irã, um dos maiores produtores de petróleo com as maiores reservas, tenha o direito de vender seu petróleo e assim se desenvolver. Fim das listas de terrorismo, né? É muito importante esse ponto, por quê? Porque Estados Unidos e alguns países da Europa não, a União Europeia declarou que a Guarda Revolucionária do Irã é uma organização terrorista, que a gente sabe que não é. A Guarda Revolucionária é uma instituição pronta para se defender de qualquer ataque, né? Porém, os ocidentais, eles gostam de mistificar as coisas que não os convêm. Oitavo, compromisso de não cyberataques, né? É os ataques cibernéticos nas redes, os estados de, como é que fala, de manipulação contra o sistema financeiro, contra o sistema de energia e muitos outros, né? Compromisso de não cyberataque contra o Irã, né? Devolução de fundos congelados, muito importante. A gente sabe que existem muitos ativos do Irã preso, congelado no mundo, né? Por causa de sanções. Então, o Irã também pede a liberação de seus fundos congelados para que possa repatriar seus bilhões de dólares bloqueados em bancos europeus e coreanos. E o 10º ponto é respeito à soberania regional. Fim das alianças militares que visam cerco direto ao território iraniano. Esses são os pontos que o Irã impôs para um cessar-fogo e possível finalização desse conflito. A gente sabe que o Donald Trump, ele é muito estável nas suas decisões, né? Porém, ele começou a perceber que essa guerra está ficando muito cara, não só na questão financeira, quanto na questão eleitoral, né? Há quem diga que se as eleições americanas de novembro fossem hoje, ele perderia, muito provável, o controle das duas casas, podendo até ser impeachmentado posteriormente. Então, os sinais, né, americanos, da população americana, ele está crescendo de insatisfação contra essa guerra e contra Trump, né? Então, todos esses fatores influenciaram para que ele aceitasse esse cessar-fogo com mais uma característica de arregar. O Trump arregou novamente. E o Irã, ele declara uma grande vitória nesse momento, né? Realmente é uma vitória da resistência, né? O Irã, ele tem sido muito cirúrgico nas suas ações, nas suas palavras. E quando chega num ponto como esse, não dá para desconfiar, não dá para deixar de acreditar nas promessas iranianas. Tudo que ele prometeu que faria, ele vem fazendo com maestria. Então, com todos esses indícios, né, Trump, pressionado por todos os lados, ele não quis pagar para ver o tamanho do poderio iraniano, principalmente quando o Irã começa a usar armas que ainda, de certa forma, estão ocultas, né? Mísseis hipersônicos, mísseis de cruzeiro, entre muitos outros. Então, o Irã vem declarando que ainda não usou suas melhores armas. E esse suspense criou muito medo, né? É um suspense que criou muito medo. E o Irã, ele vai fazendo sua guerra. E eu acredito que vencendo, né? Vencendo com muita folga. É isso aí, pessoal. Por hora é isso. A gente vai estar acompanhando as próximas notícias, né? E trazendo para vocês um resumo daqui a pouco. Salve, salve e até a próxima. Se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreve, e deixa seu like.